LP, vinil, bolachão. Esse símbolo da cultura pop voltou com tudo e tem um lugar em Porto Alegre, PG, que se tornou uma espécie de templo para os amantes da música com personalidade. É a Toca do Disco, que acaba de completar 35 anos em operação. É sobre esse ícone porto-alegrense que a gente fala nesse episódio do Perimetral Podcast. Perimetral, sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz, a Kizzy Abreu e a Laura Borges na produção e o Leandro Carvalho na equipe técnica. E aqui ao meu lado, claro, o nosso Paulo Germano. PG, seja bem-vindo. Oi, Ju, obrigado. Tem alguns poucos lugares em uma cidade, qualquer cidade isso, né, que conseguem alcançar status de ícone, né, de emblema de uma cidade. Porque eles têm um carisma diferente, porque transpiram uma coisa que outros lugares não transpiram, quer dizer, eles têm uma particularidade. Então a gente poderia mencionar alguns, a gente já trouxe aqui no Perimetral, a Lancheria do Parque é um exemplo. Então alguns, o Guion, que agora está em obras, aquele cinema, né, um dos últimos cinemas de rua, ele fica dentro de uma galeria, mas é um cinema com um ambiente diferente. A Usina do Gasômetro, que tem uma questão histórica, inclusive de patrimônio, e a Toca do Disco é um desses emblemas da cidade. É isso aí. E a gente está com um convidado muito especial hoje aqui, né, PG? Que é o cara que inventou a Toca do Disco, responsável por tudo isso. Rogério Caseta, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né, e também agradeço as palavras, né, porque foram 35 anos, né, desde a inauguração, em 1989, né, e hoje em dia a Toca do Disco é uma loja familiar, né, porque eu trabalho com meus dois filhos, que na época nenhum dos dois tinha nascido, né, só tinha nascido o meu mais velho, que já tem 36, né. Então eu tenho meu filho Francisco, que trabalha de manhã comigo agora há 2 anos só, né? E o Rafael, que trabalha já há 12, 13 anos comigo, né? E o que tu acha que levou a Toca do Disco, Rogério, a ter isso que eu tava falando, né? Um status meio cult, assim. Por que tu acha, Rogério? Olha, eu acho que teve assim no começo da loja, né? Porque a loja começou, ela era só a metade do que ela é hoje, tá? Ela era dividida no meio, porque é uma loja familiar, e de um lado tinha a Toca do Vídeo, que trabalhava a minha irmã, meu pai e a minha mãe, e do outro lado a Toca do Disco comigo. A Toca do Vídeo era uma locadora. Locadora de VHS, tá? Aí eu comecei só com esse pequeno pedaço ali, com discos meus, né? Eu comecei com discos meus da minha coleção, algumas coisas que eu tinha comprado de algumas gravadoras que na época vendiam, né? Na época que existiam gravadoras, né, que tu comprava de São Paulo, não tinha internet, né, era tudo por carta, era tudo por telefone, por depósito bancário. 88. Eu abri dia 17 de agosto de 89. Mas no primeiro semestre eu já me preparei para abrir passando em lojinhas de Porto Alegre, em lojas de departamento, e aí chegava ali, comprava disco, pegava o meu salário, né, que eu tinha na escola, que na verdade eu sou formado em educação física, né? Eu trabalhava numa escola chamada Patinho Feio, né? Eu trabalhava com crianças, que era vinculado ao método montessoriano, né? Então nessa escola, em 89, eu inclusive dei aula para o filho da Kátia Suma, o Bruno Suma. Baita baterista. Dei aula para a Júlia, filha do Fiapo, dona do Acidente. A Júlia Bages, replicantes, ela vai na loja, o Bruno também vai na loja. Então, e o que eu acho que deu assim o start disso aí foi a questão de trabalhar com as fitas demos e apoiando as bandas gaúchas, que eu até estava falando para a Juliana, não sei de onde é que surgiu, assim, onde é que foi o start da coisa, mas foi... Eu patrocinava as fitas demos de bandas que não tinham nem disco lançado ainda, De Fala, Graforreia e dezenas de bandas desconhecidas, que depois viraram conhecidas, o Solon. Então eu acho que isso aí deu uma mexida bem forte, assim, né? Verdade, porque nesse começo só tinha LP e fita cassete. O CD, ele veio logo depois, né? O CD, eu comecei a trabalhar em CD no começo dos anos 90. Inclusive as pessoas dizem, agora não existe, o LP vai cair de moda, agora é o CDzinho. Me mostrava, uma amiga minha veio dos Estados Unidos, né, e me mostrou, agora é o CD, porque lá não se... E eu demorei para entrar, assim, né, eu fui entrar no final dos anos 90, assim, né. Mas eu acho que essa questão, e do nosso atendimento, né, do nosso vínculo com patrocínios de shows também, né, muitos shows de blues, de rock, patrocínios de... Se tornaram um parceiro da cena alternativa independente da cidade, de várias, né, produtoras, do Branco, do Tonho Meira, E numa
época em que o rock gaúcho estava explodindo, né? Estourando. O rock gaúcho vinha com tudo ali, né? Exatamente. Já estava começando aí na segunda quinzena da segunda metade dos anos 80, né? Eu acho que isso aí deu Depois tivemos vários momentos, né, de crise, né, na loja. Isso, vamos aos poucos. Isso eu quero entender, acho importante, Rogério, que é assim, ó, eu queria que tu fizesse uma comparação com o momento de hoje, né, porque o vinil, como disse a Ju na abertura, voltou agora com tudo. Tem um público para isso, embora seja um público de nicho, né? Sim. Não é como foi lá, até sair o CD, que era um público de massa que comprava vinil, né? Então, como é que tá a situação hoje das vendas e como é que tu compara com outros momentos da toca do disco? Por exemplo, naquele momento em que era um público de massa que comprava e quando veio o CD, tu te adaptou, foi pro CD também. Como é que foi? Para mim, na verdade, o público de massa está sendo agora, por mesmo, incrível que pareça. Tem mais gente comprando agora do que nos anos 80? É porque no final dos 80, né? Eu abri a loja em 80. Ah, não, tu tá dizendo não da toca do disco, tá dizendo num contexto geral, né? No contexto geral, hoje é um público de nicho, né? Que compra vinil. Eu nos anos 80, por exemplo, final dos 70, começo dos 80, eu ia na Galeria Chaves, né? Na Pop Som, na discoteca, na Casa Coelho, todas aquelas lojas ali, aquilo ali era abarrotado de gente comprando vinil, né? Então, se vendia muito vinil naquela época. Hoje eu estava vendo uma reportagem, o vinil, ele teve um acréscimo considerável de venda, né? Mas ele não atinge 1% da venda mundial, tratando-se de Spotify e de streaming e coisas assim, né? E tem muito de colecionismo hoje também. E tem muito de colecionismo, mas eu acho que a toca do disco, ela está hoje em dia, né? E algumas outras lojas físicas do Brasil, colhendo os frutos de um trabalho árduo, assim, né? De ter passado por momentos, como tu me perguntasse, né? Por exemplo, dos anos 2000, do ano de 2000 a 2005 não vendia nada, não vendia CD, não vendia LP, porque entraram... época do Casal, do Napster. As mídias de gravação, as mídias virgens, né? Daí o pessoal pegava... Então, aquela época ali, como eu estava te dizendo, se não fosse a loja da família, porque a loja é nossa, né? É da família, é do meu pai e minha mãe já faleceram, mas a loja, eu acho que eu não teria resistido, entendeu? Porque às vezes tu dependesse de pagar um aluguel caro, se eu tivesse... Eu trabalhava sozinho nessa época, eu não tinha funcionário. E aí, a partir de 2007, 2008, começou... Os meus próprios clientes, que nunca pararam de comprar vinil, começaram a me botar pilha. Rogério, volta pro vinil, volta, investe, pá. Tu tava mais no CD. Eu tava mais no CD e eu tava tentando descobrir para que lado eu ia, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar coisas lá fora, trazer disco de fora, gente que viajava e me trazia, comecei a comprar disco usado de novo, e tem foi isso indo, na toca, essa característica também, né, Ju? Que ela é... A gente faz negócio. É, o diferente tá ali também, né? O que tu quiser de garimpo, do rock, do jazz, tu vai na toca do disco. E tem uma curadoria... E tem uma curadoria, exato, ali, né? Cara que manja de música, mas te interrompi, desculpa. E aí foi isso aí. Aí, como eu estava te dizendo, hoje em dia, por exemplo, hoje de manhã já 4, 5 pessoas me ligaram perguntando se eu comprava LP, entendeu? Eu tenho que explicar que tipo de LP que a loja trabalha, como é que ela trabalha. Eles querem preço pelo telefone, eu digo, eu não dou preço por telefone, porque eu preciso ver o disco, né? O estado do disco, da capa, tudo isso aí. Mas eu te diria assim, hoje a toca do disco vive, por incrível que pareça, talvez o boom parecido que teve no começo dos anos 90 com o CD. Tá brincando, cara, que legal. Porque o CD, na verdade... Então tu vende bem. Vendo bem, negocio bem com as pessoas, pago bem os discos usados, entendeu? Que ótimo. Mas tu estava dizendo ali, porque o CD lá no início dos anos 90, eu te interrompi. Os CDs no começo dos anos 90 era o presente mais dado em aniversário, em Natal, em tudo. Verdade. Foi uma coisa louca com a questão do CD. Tanto é que, por incrível que pareça, as pessoas começaram a se desfazer de suas coleções de LPs e trocar por CDs. Nem me fala. Tá? Então, na verdade, eu aproveitei um pouco essa fase, mas não muito. Eu não aproveitei muito, sabe? Se eu tivesse feito mais negócios nesse sentido, eu teria aumentado muito mais a quantidade de LPs na loja, né? As pessoas trocavam 10, 15, 20 LPs por um CD importado, um CD que valia, entendeu? Que loucura. E se desfizeram. Eu acabei vendendo algumas coisas da minha coleção também nessa época, né? E hoje em dia é o contrário. As pessoas levam CD na loja e dão 20, 10, 15, 20 CD para mim avaliar. E eu digo, esses CDs aqui não vendem muito. Tem uns que vendem mais, outros menos.
isso aqui dá X valor e as pessoas pegam esse X valor em disco lá na Mas loja. ainda tem gente que compra CD? Vendo CD também, pela questão do preço, né? Aí entra uma outra questão, que o vinil ficou valorizado, entendeu? Porque se tu analisar que nos anos 70, 80, os discos eles saíam edições, lançamentos de 10, 15, 30 mil discos saíam. Fora aqueles discos de ouro, né? Tipo Simone, Roberto Carlos. Claro. Essas coisas, não tem lote que chegue na loja que não tem esse tipo de disco. Isso aí entendeu? é 200 mil. Isso saía muito. Esqueci o que eu estava falando. Saía 15, 10 mil ali as edições, Sim, né? e aí esgotava, né? Esgotava. Hoje em dia são esses discos que permanecem no mercado. Porque no Brasil parou-se de fabricar vinil em 96. Em 96 parou. Foram as últimas edições. Tanto é que os discos dos anos 90, né? Daquela época grunge, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, e outros discos dos anos 90, os vinis, eles valem mais do que os outros, porque eles foram edições limitadíssimas. Porque o vinil estava se extinguindo, as gravadoras quebrando, fechando, se entregando mais por CD e mais para internet em si, né? Existem poucos exemplares. Poucos exemplares, então são exemplares caros, né? Então tem esse diferencial também. Mas uma dúvida que tu estava dizendo agora que eu achei interessante. Tu vende CD ainda, né? Vendo. Duas coisas. A Ju perguntou, né? Para qual público? Que público compra CD e por que compra CD em vez de vinil? E a outra pergunta é o seguinte, Ju, eu queria entender por que o vinil voltou a ter esse status de cult, as pessoas compram e o CD não. Na verdade, o CD, ele tá... O LP é um processo bem, como é que eu posso te dizer? É bem forte, assim, né? Porque não tem quem não passe na frente da loja, às vezes não vai comprar nada e não entre, e diga assim... Esses dias parou um cara, assim, ele estava esperando para ir no hospital ali, Presidente Vargas, que é a loja ali na frente. Ele olhou assim na frente, o senhor quer entrar? Ele disse, não quero entrar. Eu só queria... Pá, que legal, hein? Pô, a gente até larga a cachaça, né? Mas essas coisas de vinil a gente não larga. O cara falou assim, eu fiquei tentando entender, né? Cara, a questão do vinil, ela tem muito do emocional, né? Muito eu acho da que tem tua a ver com vida, isso aqui também, ó. do encarte, né? Da capa. Poder abrir, Isso olhar. tem também. E tem a questão da pessoa assim, pô, eu escutava esses discos quando eu conheci meu marido, ou quando eu ia na festa tal. E isso pegou as pessoas de um jeito muito forte, assim, né? Então eu vendo muito disco de música brasileira, Mas Belchior. o CD não, porque o O CD tem o um encarte que aconteceu? em tese, né? Tem uma geração, a CD minha geração consumiu muito CD ali nos anos 90, então eu tenho lembranças com CD também, eu comprava o disco do Oasis no lançamento e ficava lendo as músicas no encarte enquanto ouvia o disco, né? Eu acho o CD maravilhoso, eu escuto CD, eu escuto LP. O CD tem a questão dos bônus, né? Que os caras relançam o disco original que o artista lançou lá em 69, Isso. 70, 80 e colocam músicas bônus que não entraram naquela gravação, explicam no encarte, tudo. O CD tem o colecionador que é só de CD. Ele não passou ele não voltou pro LP ou nunca entrou, entendeu? Então o CD tem essa questão do colecionador. Eu tenho clientes que compram absurdamente CDs, né? Muitos Tenho CDs. visto gente comprar vitrola, mas não vejo gente comprar aparelho O aparelho de CD. de CD sumiu. Pois O é. aparelho de CD sumiu. O mesmo processo que deu com os discos. Que deram com os toca-discos, né? Uma Agora hora vai voltar o CD. Tu acha? É. E tem gente que me oferece CDs que não tem valor de venda. Tipo música brasileira, coisas mais comuns, assim, que não tem valor de venda. Eu digo pra eles assim, cara, fica com teus CDs, eu vou te pagar uma mixaria. Guarda, se tu tens onde guardar, porque tem gente que não tem onde guardar, que vai valorizar. Vai voltar. Depois tu vai te arrepender. Claro que são discos que eu quero na loja, que eu vejo que tem. Eu ofereço um valor, a pessoa vende, né? Porque tem muita gente que se desfaz de disco, de LP ou de CD, porque não tem espaço em casa para guardar. Tu acha né? que vai ter um revival do CD, então? Eu acho até que está tendo, como eu estava falando antes, pela questão do preço. Porque o LP... Agora eu peguei o que eu estava falando antes. O LP, ele ficou mais valorizado, porque as edições antigas, elas, assim, a metade se extraviou. A outra metade está girando por aí, entendeu? E o CD, ele... Hoje em dia ele é mais barato, entendeu? Ele tá mais barato. Tem gente que me diz, eu tô comprando CD agora porque tá caro o LP. Se tu for fazer uma análise dos LPs novos, porque eu falei que parou-se de fabricar LPs em 1996 no Brasil, mas há 15 anos voltou a fábrica da Polisson, né? Que é uma fábrica no Rio de Janeiro, que eles pegaram uma fábrica velha de vinil, que eu não me lembro o nome agora,
e remontaram a fábrica, arrumaram as máquinas e relançam música brasileira. Eu sou cliente deles. Agora, esses dias eu recebi Jorge Ben, Belchior, Marisa Monte, eles estão relançando, Cartola. Eles fazem lançamentos, eles têm o cast deles, né, que é da DEC, essa fábrica ela é vinculada à gravadora DEC. E também eles compram direitos para relançar clássicos. Milton Nascimento, o Clube da Esquina, que agora está fora de catálogo, entendeu? Então tem essa fábrica, tem a Polis, tem onde nós fizemos o disco do Ney Lisboa, que é esqueci o nome agora. Vinil Brasil? A Vinil Brasil e a Rocinante. São 3 fábricas que tem no Brasil. Mas o vinil não é barato, né? Se tu analisar que um vinil do Ney Lisboa, por exemplo, eu vendo na loja lá hoje em dia a R$185, não é um valor barato, né? Não. Claro, tem toda uma produção, teve todo um custo, né? Agora, se tu pegar o disco original do Ney de 83... em bom estado, com encarte original, ele está valendo quase isso. E tem títulos de música brasileira ou de música lá fora que o disco original ele vale muito mais que o... Depende do estado, né? O LP mais caro da tua loja hoje custa quanto, Rogério? Olha, eu sempre costumo dizer assim que eu nunca... Assim, as pessoas às vezes vêm me vender disco, né? Discos que eu sei que são raríssimos, com valores extremamente altos, né? Que eu sei que se eu anunciar no Mercado Livre, porque eu trabalho com o Mercado Livre, ou se eu tentar vender na loja, mas eu evito aquele disco muito caro, entendeu? Porque isso aí eu acho que fica até ruim para a loja, entendeu? Eu sei que o primeiro disco do Roberto Carlos, me ofereceram uma vez só, o primeiro, de 56, que é Louco por Você, que ele tirou das bancas, porque ele não gostou do disco. Depois, ele só foi gravar depois, 10 anos depois. Uma fortuna. Vale de 10 a 12 mil reais. O Tim Maia Racional, vale a primeira edição original, vale de 2 a 3 mil reais. Isso tu tem? Não, não tem. Não tem. Eu já tive o relançamento. Tá. Tu não te sente bem vendendo disco muito caro? Eu não me sinto bem vendendo disco muito caro, não me sinto bem, eu às vezes acho que é um absurdo, então, é um abuso. Entendi. Tudo tem um limite, né? Se eu pegar uma coleção de disco boa ali, lá sei eu, do Led Zeppelin, e pagar R$50 e vender por 100, pô, eu tô ganhando 100%, já é um lucro absurdo, é uma coisa, sabe? Então eu evito. Claro que se cair na minha mão um produto desses assim, né, que eu possa vender bem mais caro, eu vou trabalhar, entendeu? Mas às vezes as pessoas já vêm com preço de Discogs. Você sabe o que é o Discogs? É um lugar de pesquisa para ver valor de disco, né? Que é lá de fora, né? Tem o Discogs, tem o Hate Your Music, tem o eBay, né? O eBay acho que é só para venda, o Discogs que é mais para pesquisa. Então os meus clientes chegam na loja, eles já colocaram os LPs deles tudo no Discogs, né? Então eles sabem o valor. Então, eu tenho 250 mil reais de disco pelo Discogs. Ou eu tenho 50, ou eu tenho 30. Isso é um nicho porque mesmo. Eu trabalho com colecionador, né? E não só agora, nos últimos anos, né? Eu tenho trabalhado assim com... A loja deu uma ampliada. Por quê, PG? O que eu tinha, assim? Eu tinha uma questão de trabalhar, e até fiquei com um pouco de fama disso, e foi difícil de desmanchar com o que eu gostava. Então, do que eu gosto? O meu som é o som dos anos ali do Woodstock, entendeu? Da 10 Years After, o Allman Brothers. Tu gostava das músicas lá do B, né? Tu não chamava o The Who de The Ruim? Não. Tem dono de loja que chama. Dono de loja chamava The Who de The Ruim. Não vamos entrar nesse assunto, que isso aí são outros... O David Bolha, o The Ruim. Bom, mas isso aí não... Os caras só gostam de lado B, né? Então The Ruim pra eles é pop demais. Tá, e aí tu teve que eu não transformar... Sou só, essa loja é mais lado B. A minha não é tão lado B. Eu gosto também... É que são bandas assim que tocaram dos anos 60, né? Então eu vinculava a minha loja, eu só trabalhava, no começo eu tentava só trabalhar com o que eu gostava, mesmo que fossem discos, porque aí sim era só colecionador, era uma coisa muito louca assim. E como eu gosto muito de blues, patrocinei vários shows de blues, vendi ingresso lá na loja pro show do Buddy Guy, que teve no Araújo Viana, pro Magic Slim, que foi um outro cara de blues que fez vários shows aqui, vários outros shows, né, que eu vendi os ingressos lá na loja.
E aí eu vi as pessoas entrando na loja e eu dizia, pô, mas faz tempo que tu não vem aqui. A pessoa falou lá no centro que a loja do blues, né? Mas eu tenho um banner que é a loja do blues. Agora eu fiz a loja do jazz. Mas tu te ampliou um pouco mais, né? Ampliei muito. Já. Isso tô falando 25 anos atrás. Tá, mas qual é o limite? Tem sertanejo na loja? Não. Não, mas tem rock set, né? Tem os anos 80. Aí os anos 80 não é o som que eu curto. Não é o som que eu curto. Mas tá eu lá. Respeito, gosto. O respeito mas eu entendo todo mundo, porque é uma coisa assim, cara, The Cure, Silks and the Benches, Jesus and Mary Chain. Isso marcou gerações. Marcou gerações, claro. Vende pra caramba. Mas isso, na minha coleção, nunca rolou, entendeu? Na minha coleção particular, nunca rolou. Mas tem um ponto que eu tô achando muito interessante, que é o seguinte, embora lá, quando era o consumo de massa do vinil, tu vendia bem na tua loja, hoje talvez tu venda até melhor, porque tu te tornou uma referência nesse mercado, me parece, né? E além disso, como é um público colecionador e é um público, me parece também, inegavelmente, de classe média, né, pra cima, então é uma galera que tá disposta a gastar em bons discos. Então hoje tu te sente vendendo até melhor, Rogério, do que vendia lá. Eu acho que hoje... Em relação à grana mesmo que gira, sim, né? Sim. Eu acho que pela ampliação... Como eu te falei, talvez emparelha com aquela época dos CDs no começo dos anos 90. Perfeito. Tá, e tem uma outra coisa. Hein, Rogério? As pessoas iam na loja... Os CDs... Pode falar. Continua. Os CDs chegavam na loja em caixinhas de 25, né? Normalmente são umas caixinhas de papelão, assim. O pessoal ia na loja e comprava as caixinhas. Claro, pegava um de cada artista. Como é que eu vou levar isso aqui? Botava nas caixinhas. Saíam com as caixinhas de CD, 25, 30 CDs, 40 CDs. Mas o que eu ia falar era sobre o público. Eu tive lá na loja gravando pra minha série, é bacana em Poa, né? Aproveitar pra fazer uma propaganda aqui da minha série. A gente gravou um vídeo que e tal. É muito legal, inclusive. Por conta dos 35 anos da Toca do Disco. E aí eu tive lá conversando com o Rogério e eu percebi, assim, as pessoas frequentando. E eu vi muita gurizada, gente muito nova, assim, mexendo ali, olhando. Então, eu acho que também tem uma nova geração chegando aí, que é bem interessante, né? Eu tenho certeza, né? Não é só a galera mais velha, não foi coincidência, né? Aquele dia tu estares lá e a gurizada aí, tu viu aquele que tava com a mãe, com o pai? A gurizada nós estamos falando o quê? 21 Não, anos? 13, 14 anos. Adolescentes. Eu tenho... alunos de escolas ali nas redondezas. Das escolas da Redondeza. O guri pegava os discos e dizia, mas que alegria tá aqui, eu achei isso. O guri tinha 12 anos. Mas o que ele buscava? Ele buscava exatamente isso. Oasis, Guns N' Roses. Eu tenho também essa parte toda do rock mais coisa pop. Que talvez assim, ele cresceu ouvindo o pai ouvindo. Exatamente. O pai deve ter meia idade, mais ou menos. Então nós ampliamos para os anos 80, nós ampliamos para o pop, bem pop, inclusive por causa da minha filha, né, a Isadora, né? Eu levei ela no show da Taylor Swift o ano passado, né? Eu não entrei, a minha esposa entrou. Então eu tenho um departamento ali que tem só essa, assim, tem Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift, Bruno Mars, que eu vou levar ela no show agora, do Bruno Mars em São Paulo. Baita artista, esse até tu deve gostar. Sim, vocês já me falaram que é bom. Eu não escuto. Me falaram que é bom, não, me falaram que o show é muito bom. Me falaram que o show é muito bom, eu já fiquei mais à vontade. Assim. A Taylor Swift, eu ouvi de fora, né? Eu fiquei fora esperando eles 5, 6 horas. Claro. Então eu tenho essa parte, a parte das trilhas sonoras, a parte das novelas. Eu tenho um balcãozinho ali embaixo de novela, tudo a R$10. As pessoas descem de Uber ali. Disco de comprar. Novela, E isso descem de Uber eles descem de Uber porque tinha gente que conhecia música pelo disco da novela. O Internacional, te lembra que Mas tinha? Aí que eu posso contar. Eu conheci um monte de coisa assim. Marcou muito. Eu tenho até hoje Top Model Internacional. Eu tenho a Viagem. A Viagem. Eu posso contar assim, né? Se fosse para falar assim o começo da loja. Como é que surgiu toda a questão da loja, né? Teve um disco que eu ganhei quando eu tinha 12 anos, só para ver quando é que era, foi a novela Estúpido Cupido Internacional. A Estúpido Cupido com Neila Torraca, aqueles caras tudo lá, tu deve ter visto o replay da novela, e olha lá. Era uma novela que tocava Celi Campelo, era uma novela maravilhosa, assim, eu assistia aquela novela, eu ganhei o LP Internacional, que era só rock and roll. Os caras clássicos do rock, Chuck Berry, Gene Vincent, Little Richard. E eu me lembro de eu ouvindo aquilo ali, as faixinhas curtinhas, assim, era da K-Tel, se eu não me engano, que era uma gravadora. E a partir dali deu um start. Ali foi um start quando eu tinha 11, 12 anos. Tipo, quero trabalhar com isso. Não, gostei.
Gostei desse embalo que eu ouvi aqui. E gostava da Celi Campelo, aquela coisa da Jovem Guarda ali, né? Sim, Gostava daquele pique, daquela batida. Do rock and roll. Eu devo ter ouvido outras músicas ao longo passados 4, 5, 6 anos, né? Até ir visitar um dos meus primos que moravam em Teresópolis, o André e o Felipe, e o Marcelo, são 3 amigos meus até hoje. Um desses meus primos, infelizmente, faleceu, o Felipe. E eu fui visitar eles, eu tinha uns 13, 14 anos, acho que uns 3 anos depois dessa do Estúpido Cupido. E eles puxaram debaixo da cama, assim, uma caixa de discos, né? E ali tinha, que eles já ouviam e eu não conhecia. Ali tinha The Who, Quadrofenia, Janis Joplin, Johnny Winter, tinha um Black Sabbath, coisas assim, eu olhei e eles me impressionaram. Rory Gallagher, que é o meu guitarrista preferido, né? Sim, aí muda a vida do cara. Aí eu achei me arrepiar aqui. Né? Aí ele chegou, aí eles me emprestaram aquilo ali, eles eram meus amigos, e eu levei para casa. E eu me lembro, deu no 3 em 1 ouvindo aquilo ali. E aquilo ali me despertou um interesse muito grande pro colecionismo, para colecionar, para ir atrás. E isso é uma coisa que depois que bate, não tem volta, né? Volta não atrás. tem... Isso aí é uma cena de filme, né? Do claro. cara, Quase Famosos, né? Tem isso, a irmã do gurizinho tira um monte de disco debaixo da cama e muda a vida do cara. Eu ia contar, tu viu esse filme? Quase Famosos, claro. Sim, o Almost Famous. Eu ia contar essa cena. Essa cena ela puxa e o guri, e ela vai embora, né? Porque a mãe deles era muito possessiva, né? Ficava em cima. A irmã sai de casa. A irmã sai de casa e o guri descobre ali, né? Tinha as capas dos Bob Dylan, tudo importado. Isso, aqueles Bowie discos ali, eu chego a também. sonhar com aqueles discos ali. Né? Mas no meu caso foram esses discos. E o que aconteceu? Normalmente, quando tu vai começar a ouvir rock que tu gosta, tu começa pelo heavy metal, né? Depois tu aperfeiçoa, assim, no caso, tu descobre outras bandas, tu vai para um rock mais clássico e depois tu passa pro blues, tu vai descobrir a raiz da coisa. Eu com esse empréstimo dos meus primos, né, e eles sabem muito bem, né, que isso aconteceu, eu já pulei uma etapa, Sim, tu já começou na psicodelia. Eu já não tive disco de heavy metal na minha coleção. O mais pesado que eu tive na minha coleção foi esse Black Sabbath e Led Zeppelin. Eu nunca tive, assim, discos de peso mesmo. Nunca fez parte da minha coleção. Não, nada, nunca. E vendo bem na loja, e hoje em dia, assim, a procura é muito grande por essas bandas. Então, eu já saí. E depois eu fui pro blues, né? Eu fui logo, assim, guri, 15, 16 anos, já comecei a pesquisar a questão do blues. Com 17 anos, o meu pai e a minha irmã fez 15 anos, e eles mandaram ela para Disney lá e me mandaram junto, né? O que eu fiz com os travel checks que eu tinha, né? Eram travel checks. Comprei 78 LPs. Eu parava nas lojas, assim, começava a empilhar discos. Aí eu comprei discos de blues, Sonny Boy Williamson, e vários discos de blues que pouca gente conhecia. E os caras das lojas, assim, quando eu entrei numa dessas lojas, em Orlando, tinha um cara atrás do balcão, assim, né? E eu comecei a separar os discos. E tinha um cara que estava comigo, o Daniel, que ele colecionava heavy metal, né? Então ele também selecionou... Aí, quando eu vi, tinha 5 caras atrás do balcão, né? Mas eu era cabeludão, assim, né? Ele disse, esse cara é louco, ele vai levar os discos. Não, eu comprei todos os discos. E ali eu trouxe esses discos pra cá, e ali a minha coleção, com 17 anos, em 82, deu um up, né? Claro. E hoje, Rogério, o que vende mais na tua loja hoje? O que vende mais, por incrível que pareça, Disco que vende pra caramba, continua assim. sendo rock clássico, né? É Beatles. Bowie, Led, Pink. É o que mais eu vende. Nunca me desvinculei disso aí, entendeu? The Who. The Who. The Who um pouco menos. A música brasileira, sábado, tem um canto ali da música brasileira que eu tenho na loja com várias caixas. Ali era um formigueiro de gente, assim, né? E os outros não. A música brasileira vende muito. Música brasileira, o que? Caetano, Mutantes? Tudo que tu possa imaginar. Até samba, eu abri umas caixas de samba. Cartola. É impressionante. E também a música brasileira era uma coisa que eu conhecia, assim, o disco vivo do Alceu Valença, eu conhecia o Loki do Arnaldo Batista, claro. Eu conhecia pouca coisa ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha coleção. Eu tinha poucos discos de música brasileira. Hoje em dia, assim, eu fui descobrir agora, faz pouco tempo, com essa questão do Milton fazer a despedida dele e tocar músicas do Clube da Esquina. Eu assumo isso, eu fui descobrir o Clube da Esquina agora, faz 2, 3, 4 anos. Aquele disco ali é uma obra-prima, é uma coisa absurda, é maravilhoso.
entendeu? Então a música brasileira, ela tem uma procura, assim, imensa de disco, não de CD, não de CD. Falando em música brasileira, quem é que já teve na tua loja, assim, cita alguns nomes, quem é que já passou por aqui? Na minha loja tiveram, assim, quando vinham esses negros de blues obscuros, que eram trazidos pelos produtores, como eu gostava muito, eles levavam os caras na loja lá, entendeu? Então tiveram o Little Jimmy King, acho que o Magic Slim não foi. Mas tiveram outros que foram na loja, me levavam CD, autografavam, batia a foto. Teve o Ed Mota, que já foi umas 2, 3 vezes na loja, né? Ah, é? Ele gosta da loja, então? Ele gosta... O Ed Mota é difícil gostar de alguma coisa. O Ed Mota é o seguinte, o Ed Mota, ele tem 20 mil discos em casa, Imagina. né? A parede dele toda... quando ele faz as lives dele lá, tu vê que é uma loucura, né? E o Ed Mota, assim, eu posso explicar ele de uma maneira só, de um colecionador. Eu tinha uns 10 anos atrás, ele fez uma compra minha, ele viu uns discos meus, uns anúncios no Mercado Livre, e me ligou. E ele disse, aqui é o Eduardo. Eu disse, que Eduardo, Ed Mota, tá. Eu vi uns discos teus, assim, eu queria comprar, assim, por fora, ele queria armar um esquema. Tu me manda os discos por Sedex 10, que era uma modalidade que tinha na época, para chegar no outro dia. Aí ele disse assim pra mim, eu já tenho todos esses discos, mas é que os teus parecem estar melhores do que os que eu tenho. Cara. Então eu quero receber amanhã. Sim, ele é um obsessivo. Ele tem os plásticos, tudo japonês. Ele tem... Então esses são... É mais ou menos... Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que é colecionador e adora, né? Adora os discos, como eu, né? E a gauchada, assim, vem gente das bandas gaúchas? Das bandas gaúchas foi todo mundo lá durante um bom tempo e hoje em dia vai muita gente, né? Agora mesmo levam os filhos. Eu tava falando, os filhos, Tava falando com o Frank Jorge, né? O Frank Jorge tá em Buenos Aires, né? Figura carimbada ali. A família dele tá morando lá e ele tá vindo. O Júlio Reni vai na loja, o Jimmy Joy, só os da antiga, né? E tem a gurizada nova que vai. Tem muita gente, o Solon Chibone, meu amigo, Fernando Noronha, mas não tem como. Ou seja, virou um point no Bonfim mesmo, assim. Sim, porque tu tá sempre no mesmo lugar, né? Eu tô sempre ali. E é um bairro super tradicional também de Porto Alegre, que tem essa marca, assim. Um berço do rock and roll também, né? Tá todo ali, de Porto Alegre, de alguma Esses forma. Claro, o IAPI também, mas nos anos 80 ali é o Bonfim. E a gente falou no disco de novela, cara, que é uma coisa que mexe muito com nostalgia. Eu queria saber qual é o disco de novela que mais vende lá na toca. Eu não saberia te dizer, mas um que vende bem é o Gabriela. Gabriela Nacional. É antigo. Esse Estúpido Cupido também. Sim, porque o último... Se é que eu não acompanhei mais as novelas, óbvio, desde os anos 70. Mas se saiu vinil, como saía nacional e internacional de novela, foi até 96. Depois disso não tem. E 96 são quase 30 anos, né? E tu falasse no IAPI, né? O IAPI, da questão do IAPI. Eu sou fã do Bicho da Seda, do Liverpool, né? Sou muito amigo da filha do Foguete Luz, né? A Xante. Quando eles lançaram o CD do Foguete, nós na loja lá ajudamos a lançar ali, comprei 100 CDs do Foguete, está terminando agora. Tu comprou Eu comprei 100 das gurias que estavam produzindo, né? A Adriana me esqueci o nome, e a Aline, né? Elas estavam produzindo e elas perguntaram se eu queria comprar umas cópias antecipadas, né? Para ajudar no lançamento. Então comprei 100 discos do Tempo Feiticeiro, CDs. E tá vendendo. Maravilhoso, agora já tô vendendo bem caro, porque vai terminar. Bicho da Seda, não, é Foguete Luz, solo, tá. Toca o do Kalendecker, toca o nosso tecladista aqui, o Luciano Leães, toca o Petraco no disco, né? Inclusive nesse disco dele, que já tem 10 anos, o Tempo Feiticeiro, tem uma música, Hendrix Mania, que toca todo o Bicho da Seda, gravou com ele, né? O Foguete faleceu agora, foi o ano passado, retrasado, né? Então a questão do IAPI é muito forte, né? E a fita cassete? Tem público pra isso ainda? A fita existe? cassete é estranha, porque a fita cassete... nunca mais eu vi uma fita cassete. Eu tenho umas guardadas lá. Eu tenho umas guardadas que se eu tiver um dia onde escutar, ela vai estar toda assim... Eu tenho um cliente meu, o Bertolucci, o Gibão, né, que é baterista, é baterista e foi baterista de várias bandas, acho que da comunidade, ele foi uma das últimas bandas, ele é aficionado por cassete. Então ele tem 4, 5, 6 aparelhos, ele adora o som do cassete, ele gosta, né? Ele, inclusive agora, esses dias, estourou uma fita minha. Porque o cassete eu tenho a impressão que a durabilidade tende a ser menor, é mais frágil um pouco, Ela é mais frágil, ela mofa, né? Como mofa o VHS.
O VHS não voltou. Pois é, né? O VHS. Esse não e teve esse eu jeito. acho que não vai voltar. E a gente acaba emendando um assunto no outro, mas o DVD também, o DVD morreu. É. O DVD é uma coisa absurda. Teve um Há último 20, suspiro ali que você achou que o DVD ia voltar. Não, há 20 anos atrás, quando o DVD Que surgiu, agora com streaming, né? que tu via shows de bandas que tu gostava, que tu nunca tinha assistido, tu comprava aquilo ali, ia pra casa assistir, botava, ficava fascinado, vendia DVD, um monte, tinha um lançamento, morreu o DVD. É. Mas o cassete, Rogério? O cassete, eu tenho alguns cassetes internacionais e nacionais lá na loja, Mas originais, assim? originais de época, não, só vendo os originais, né? E eles estão em bom estado, é. Bom estado. Aí passa por mal. Os que não estão, eu já dispenso, entendeu? Eu tenho uma caixa ali Eu tenho uma caixa que são os cassetes gravados, né? Aham. Porque, na verdade, no começo da loja, o que aconteceu? É. Eu tinha os meus LPs raros. Isso Aí tu começou a gravar. até semana passada veio gente. Eu gravava dos LPs pros cassetes, escrevia o nome das músicas à mão, tá? E vendia as fitas cassete gravadas, porque não tinha como ter aquele produto ali, né? Aquele disco. Então, semana passada entrou um cara na loja, eu nem me lembrava mais do cara. Eu tenho aquelas fitas cassete que tu gravava pra mim, do tal, sabia tudo. E tem gente que tem guardado isso aí. Sensacional. Isso me causou, assim, um trabalho, porque durante 89, o primeiro semestre, eu dava aula na escola de manhã, e eu só me desvinculei da escola em agosto. Eu dava aula de manhã na escola, pegava a bicicleta, pesava 75 quilos, ia para toque e trabalhava de tarde. Ganhava pouco, mas tinha mais saúde, no Trabalhava caso, na né? loja. Eu trabalhava na loja e abria a loja. Então, eu passava a madrugada gravando. Eu passava em casa, eu tinha os aparelhos que meus pais tinham me dado na época, gravando do vinil pro cassete. Para vender os cassetes. Para vender os cassetes. Um preço mais acessível. Bem acessível, porque os discos que eu tinha na minha coleção, ninguém tinha em Porto Alegre. E se tinha, era colecionador que ninguém conhecia, né? Eu fiz uma vez o Clube do Ouvinte, eu fiz 3 clubes do Ouvinte com a Kátia Suma. Na Ipanema? Na Ipanema, né? Na época que eu era professor do Bruno até. Então, por exemplo, eu me lembro de um que eu fiz, que foi do Rory Gallagher, né? Que eu tinha trazido os discos tudo de fora. Aquilo ali era um absurdo, tu ter aqueles discos naquela época, os importados, assim, sabe? Claro. Eu estudava no IPA, em 82, eu emprestava, na época, em 82 eu emprestava para meus colegas gravarem, né? Mas aí eu rolei os Rory Gallagher e ligaram para Ipanema, 2 ou 3 pessoas, perguntando como é que fazia se quisesse gravar aquilo ali. E eu não me lembro se a Kátia liberou, isso aí foi 88, né? 89. E a Kátia liberou, eu mudei meu telefone de casa e as pessoas me ligavam e subiam, eu morava na Oscar Pereira, 3 andares sem elevador. Nunca vou levar o Caico, que era um cara assim, cabeludão, de bigode, bateu na porta, 2 cassetes na mão, grava o Rory Gallagher pra mim. Então, na verdade, a toca do disco, isso foi antes de eu abrir a loja, era 88. Então, a toca do disco, ela já começou, não como toca do disco, mas como um trabalho já em 88, Claro, entendeu? Porque claro. eu gravava as fitas, né? E essa história da toca do disco Record, que eu tenho aqui o primeiro lançamento, né? Tu resolveu Não, Não é o primeiro? não, é o primeiro, Tá. como Do toca Lisboa? Do Lei Lisboa, para viajar no Cosmos não precisa da gasolina, que foi um relançamento. Sim. Mas aí tu resolveu te aventurar nessa seara também. Na verdade, o que aconteceu? Eu já tinha feito um do Ney Lisboa, A Vida Inteira, que era de 2013. Mas desculpa, o que já tinha feito nesse caso, Rogério? Já tinha Pega feito. o disco que já existe. Aí são casos diferentes. Tá. No caso do Ney, eu sou fã do Ney. Tá? Então eu encontrava o Ney Lisboa na rua e dizia: Ney, eu gostaria lá na loja de relançar teus discos em vinil, teus primeiros discos. E o Ney dizia: o disco é da City, tem que ver como é que é. Tá. Aí um dia eu encontrei ele e ele disse assim: fala com a minha produtora, em 2013, com a Ana Lombardi. Aí a Ana foi lá na loja e ela disse assim: Rogério, eu tenho que ir atrás, tudo. Que a Bruna Paulin fez esse trabalho, foi atrás, né? A Bruna trabalhou para mim nessa reedição. A Ana também disse: quem sabe tu lança em vinil esse que ele tá lançando agora em CD, que já tá tudo gravado, só tem que masterizar para LP. O que eu fiz nesse aí? Não fiz nada, eu só paguei. Tu pagou o quê? Tu pagou Paguei a prensagem? Paguei a prensagem, botei o logo da loja. Tá. Nesse caso então, foi assim. Só a toca do disco tem esse disco do Ney Lisboa em vinil nesse relançamento. Do lado, eu tô falando do A Vida Inteira. Dessa vez, com a Ana Lombardi, foi em 2013. Tá, não, mas esse aqui esse mais aqui recente. não. Esse aqui nós resolvemos fazer, a loja resolveu fazer um selo toca do disco.
Tá. Aí eu contratei a Bruna Paulin, que foi a produtora do disco. Então ela foi lá, ela pagou a City, nós tivemos que pagar a Universal, porque o Augustinho Lix, né, que era do Engenheiros, estava vinculado à Universal, senão o disco não sairia, tinha que pagar os direitos. Pagamos a masterização com o Marcos Abreu, pagamos a capa com o André Coelho, que é o irmão do Solon Coelho, do Solon Fishbone. E pagamos a prensagem. Aí, então fizemos um disco todo da Toca. Então esse aqui é o primeiro disco todo da Toca. Fizeram o encarte. Tudo. O André original, fez tudo. O encarte como isso, manda pra fábrica e eles produzem. E nesse meio tempo eu banquei, que já estava gravado, o disco do Beto Bruno, o segundo disco solo do Beto Bruno da Cachorro. Ah, é? Mas esqueci o nome agora. O Arcanjo Gabriel... Mas esqueci o nome. Mas tu lançou em LP. Ele estava lançando em CD na pandemia. Aí um dia ele me ligou, eu me dou muito bem com o Beto, adoro ele. Ele era meu cliente, ele é meu cliente, né? Agora ele está meio sumido. Ele vai ouvir agora e vai voltar. E nós conversando, né? E tinha um selo em Passo Fundo chamado Selo 180, que era muito amigo deles, que já tinha relançado os discos da Cachorro. E tinha lançado o primeiro disco do Beto em vinil. Aí nós fizemos no auge da pandemia. E o Beto estava ali meio chateado, meio... Foi difícil. E eu disse, não, Beto, pode deixar que eu lance teu disco aí. Ah, mas tu vai fazer? Eu digo, vou fazer isso. Ele me diz isso até hoje, né? Que ele estava num momento que bem legal. complicado. Assim, o nome do disco é O Escudo do Arcanjo Miguel. O Escudo do Arcanjo Miguel. E aí nós lançamos em LP. E aí, na verdade, nesse aí eu paguei a produção também, porque já estava tudo lá. Já estava tudo na Vinil Brasil, e ele, como mora do lado da fábrica, e ele conhece o pessoal que masteriza e faz, ele participou de todos os processos lá dentro. Ele agilizou, né? E aí saiu esse. Mas Toca do Disco Records, com selo da Toca do Disco, é só isso aí. Para viajar no Cosmos primeiro. não precisa gasolina. Quantos discos tem a tua coleção particular? Que tu não vende, que são teus, que ficam na tua casa, eu não sei onde tu bota. Não, eu boto na... Tu vende tudo? Tá na lona, não vendo tudo. Chegou uma época que eu tive que decidir, né, o que eu ia fazer, né? Eu nunca tive muito disco. Tá. Eu sempre tive disco de qualidade. Mas tu sempre foi colecionador. Colecionador, mas assim, eu não tinha... eu tinha todos os discos daqueles artistas que eu curto muito, mas quantos entendeu? tu tem hoje, Rogério? Eu devo ter, lá na loja, eu tenho, por exemplo, a minha coleção de blues, de originais de blues, ela tá toda na loja. Deve ter uns 250. Pá, mas tu não vende. Não vendo, esse eu não vendo. Tá lá só pra te exibir. Tá na loja guardada porque em casa não cabe, né? Ah, entendi. E aí o que mais tu tem em casa? Depois eu tenho lá na loja, agora eu montei ao longo desses últimos... Tu deve ter uns 1000 em casa. Não, em casa eu não tenho disco. Não? Em casa eu não tenho disco, eu tenho um depósito. Mas não hoje, são os meus sim, discos. Tu te dedica mais a colecionar blues mesmo. Blues, e agora nos últimos 5, 6 anos, eu pegando essas edições novas que estão relançando algumas coisas, estou comprando coisas específicas de alta qualidade de som, de bandas que eu adoro, tipo The Allman Brothers Band, que é essa banda tu aqui. Tu adora, né? Ó, olha lá, isso aqui é o símbolo deles, ó. É uma banda dos anos 70, ali, anos meio 60, country. Eles são Final dos anos 60? Eles são rock blues sulista, né? O primeiro disco deles é de 69. Então, como é uma banda que eu gosto muito e eles tem feito edições de LPs de alta qualidade de som lá fora. Então, assim, o primeiro disco deles eu tenho 3 versões. Eu tenho a versão japonesa, a versão americana e a versão brasileira. Então, eu me detive a fazer uma coisa bem de qualidade, entendeu? Os discos do Buddy Guy eu tenho lá. Não é quantidade. Não é quantidade. Aí eu devo ter mais ou menos isso aqui, eu não contei, mas deve dar mais uns 800. Então, digamos assim que hoje eu tenho 1000 discos meus. Porque eu vendi muito disco meu. E isso que ele considera pouco. Claro, o Ed Mota deve ter 20 agora, mil. Meus clientes, tem cliente na loja que tem 5, 6 mil discos. Agora, sabe o que eu achei legal na loja, assim, que eu acho que é... Falando como uma leiga, assim, eu não entendo tanto de música quanto vocês e tal, mas eu achei muito legal poder chegar lá, mexer, né? Escolher um LP e escutar. Sentar naquele sofá, botar no vinil lá, botar aquele fone. É um baita ritual. Tu chegar ali, curtir e a loja te convida a isso, né? Tem uma coisa ali acolhedora e tal. Isso ali deve ser um sucesso. Tem fila para usar aquele fone de ouvido ali. O que acontece? Eu fui criado, né? Eu sou fissurado por lojas de disco, né? Então não tem lugar que eu não vá direto para as lojas de disco.
Isso causando um certo problema quando eu viajo com a família, né? Com a minha esposa Adriana, né? Depois vai assistir o programa. É impressionante, assim. Mas como eu fui aqui em Porto Alegre, não tinha pop som. Vou dar um exemplo. Depois tinha uma outra loja que tinha uma cabine para ouvir. O meu sonho, se coubesse na toca do disco, era botar uma cabine para ouvir o som, né? Quanto mais retrô, melhor. Quanto mais, sabe? Então tu chegava na pop som, do lado direito eram os discos, do lado esquerdo eram 4, 5, 6 toca-discos que as pessoas sentavam ali e ouviam. Isso. Então eu tenho um toca-disco, que é um 3 em 1, que entrou num negócio pra mim, que nunca estragou, incrível, assim, um toca-disco, 3 em 1 acho que é da CCE, ou da Gradiente. Ali o pessoal senta no sofá ali e escuta, né? É o mínimo que tu pode fazer numa loja de disco, é tu ter um lugar pra pessoa ouvir o disco, né? Pra saber se tá bom, se gosta, se não gosta, né? E pra tu relembrar, porque quando eu sentei ali pra ouvir esse disco do Ney, fazia muito tempo que eu não tinha ouvido um vinil, eu não tenho vitrola, agora eu tô com esse disco aqui, só que eu ainda não consegui ouvir ele, só lá na loja. Eu vou te ajudar nesse aspecto, depois tem um cliente meu, um amigo meu que vende. Mas depois eu achei muito legal. E é legal também porque tu tem uma relação com o vinil que é meio analógica. Então tu pega o disco, aí tu põe lá, daí tu põe aquele negócio, a agulha. Sim. Né? Tem todo o manuseio que eu acho que isso também é legal pelo seguinte, Rogério, a gente tem hoje uma coisa tão imediatista, tu tá aqui com o celular, tu abre lá o Spotify, o Deezer, seja lá o que for, bota ali, em 1 segundo tu tá ouvindo a tua música e tal, pá, fazendo qualquer coisa. Isso aqui não, isso aqui exige que tu pare, que tu tire o CD, não, o bolachão de dentro do encarte, coloque lá no toca-disco. Isso talvez seja uma das explicações do sucesso também. Porque ninguém aguenta mais, as pessoas estão cansadas dessa instantaneidade maluca que a gente vive, com o tempo inteiro colados no telefone celular, entende? Então tu poder parar, pegar um disco, olhar pra ele, botar no toca-discos, ouvir, um momento só teu, que tu põe aquilo ali, aquele fone de ouvido e para. Eu achei assim, pra mim isso é o segredo. Tem gente que entra na loja, o pai com o filho, olha, é bem corriqueiro, assim. Eu não vou comprar nada, eu só vim aqui pra mostrar como é que funciona um toca-disco que meu filho não conhece. É bem comum, é. Aí eles chegam no balcão, eu boto pro guri ali ouvir, né? Aí a criança ouve, pá, coisa e tal. E tem crianças que... O jeito de consumir música, né, Rogério? Porque o que a Ju dizia... É claro, além disso tudo que a Ju estava dizendo, né, de tu ter que parar para consumir o vinil, a maneira, né, como se consumir. Hoje é tudo meio randômico, né? Então, até a própria... Lançar um disco era uma coisa que o artista tinha início, meio e fim. Como é que ele vai abrir o lado B? Como é que ele termina o lado A? Perfeito. Por que essa é a primeira, essa é a segunda? Quer dizer, é uma obra com início, meio e fim, né? Hoje não tem mais isso com tanta força. Claro, os artistas lançam discos ainda, é verdade, mas... a gente consome mais no randômico, né? E o vinil, ele te traz de volta para esse caminho. Pô, olha a obra do cara direitinho, olha o que ele quis te transmitir aqui, desde o início até o fim. É outra coisa, né? Tem mais consistência, né? Eu na verdade, assim, ó, eu pego às vezes discos que estão extremamente riscados com as capas, eu não consigo botar uma capa de disco fora. Porque se tu analisar uma capa, qualquer capa é uma arte, é uma obra, mesmo que seja uma capa. Tem umas capas assim, que são absurdamente ridículas, mas assim, as capas, tem várias capas, a maioria são capas. E os discos também, estando em bom estado, às vezes eu não tenho mais nem a capa, né? Eu vou botar fora, eu não boto, eu boto dentro de um plástico, boto nem que seja por 5 pila ali. O meu depósito ali, eu tenho discos que eu já poderia ter, eu tenho um depósito aqui perto da minha casa, onde eu moro, na Santana, com vários discos compactos, CDs e eu olho ali, pô, eu já deveria ter dispensado, entendeu? Mas aí eu pego para dispensar, sento ali, agora eu vou dispensar. Aí tu pega ali a bandinha alemã de Bento Gonçalves, que porra, tá ali, quem sabe esse cara um dia vai ver aquele disco, quem sabe, se pode chegar na mão de um filho de uma pessoa, aí eu boto de volta. Mas isso é brabo, velho, porque daí tu não te desfaz, cara. Né? Não, quase não, é uma acumulação. Tu tem que cuidar na loja para não ter essa acumulação, ainda bem que eu tenho esse depósito. Não, né? A tua loja é bonita, cara. Eu deixo ela organizada. Ela é organizada, exatamente. Tem um monte de coisa, mas ela é organizada. Mas é uma briga diária, né? Uma briga diária. Eu imagino. Rogério, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Já estamos falando há 40. 40. Faltou alguma coisa importante? Não. Quer deixar um recado para os nossos... Eu queria somente assim, tudo que eu falei, né? Tudo que eu disse, o que é muito importante para mim, o mais importante são os meus clientes, né? E os meus clientes que viraram meus amigos, né? Vários viraram meus amigos, vários, eu compartilho coisas particulares da vida, de tudo. É muito importante essa relação que a gente tem com os clientes, né?
E também a minha família, né? Porque a minha família, entre aspas, me aguenta, né? A gente foi... Eu fui com a minha esposa, por exemplo, para assistir o Festival de Woodstock, 50 anos. Eu tive no lugar onde foi o festival original, em Betel, 50 anos depois, em 2019. Eles fizeram um mini festival para comemorar. Ah, legal. Não é aquele que deu problema, que incendiaram. Não, aquele é de 99. Não foi aquele lá. Tem um documentário maravilhoso, Sim, né? mas eu não assisto aquele documentário porque ali eu não quis... Muito Perdeu a mística. Tá dizendo aquela violência, que os caras quebram tudo. Cara, é horrível, mas o documentário vale a pena. Não, tem uma parte violenta. Agora tu estragou o meu. Nós tivemos, eu e a minha esposa, Adriana, nós ganhamos de presente de 30 anos da loja dos meus 2 filhos mais velhos, a viagem para Nova York, que eu não conhecia. E nós tivemos em Betel, eu tive ali, onde foi o palco principal do Woodstock, tudo aquilo ali. Então, eu tive Nova York, a minha mulher disse, a gente queria passear e parar para cá, eu já estava no meio das lojas de discos, fazendo ela carregar discos, então eu queria fazer um agradecimento especial a ela, principalmente que, olha, já me aguentou em várias situações, que chega perde um pouco a questão da viagem pelos discos, assim, porque... Como é que é o nome dela, então? Adriana, obrigado, Adriana. Em nome de Porto Alegre. E os meus filhos, né? Os meus filhos, o Roberto, meus 2 netos, a minha nora. E os netos já estão ouvindo vinil também? O meu neto Giovanni, de 8 anos, adora ir na loja, assim, ele vê aquela coisa do comércio, da maquininha, da coisa, assim. Vai puxar o voo, legal. né? Rogério, muito obrigado, tá? Prazer te receber. Tá bom, não, eu isso, que agradeço, cara. Rogério, Foi uma parabéns, cara. Conversa maravilhosa. É muito legal ter em Porto Alegre, ter na nossa cidade uma loja como a Toca do Disco. É sensacional, cara. A gente vai depois de muito tempo. É sempre uma grande experiência entrar na Toca do Disco. Esse reconhecimento é muito legal, assim. Parabéns, dá ânimo, né? Dá parabéns força pelos 35 anos e mais 35, no mínimo, né? O Rafael disse que vai durar mais 35, porque eu tô com 60, eu tô com 59, com 94, daqui a 35, né? Mas tem o Rafael, o Francisco, o Giovanni, meu neto, junto, os dois trabalham junto comigo. Tem o neto, esse que tá com 8 anos, é isso? Então o neto aí já tá garantido, vai durar 100 anos essa loja aí, pelo menos. Tem bastante história para contar. Gente, muito obrigada. E é isso, né, PG? Tchau, Ju. Rogério, obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Até semana que vem.